Irmãos, eu venho falando, a gente teve uma mesa que nem todos puderam participar, mas eu estava explicando que paternidade não é aquilo que às vezes a gente imagina que é. Paternidade não é você encontrar alguém e começar a chamar de pai, de paizão, de papito. Paternidade é você escolher sujeitar o seu coração à voz de alguém. Por isso é muito sério, porque você entende que Deus começa a cuidar da tua vida através de alguém. Então a voz de um pai é a voz do próprio Deus se manifestando através de alguém para estabelecer sobre a tua vida cuidado, destino, proteção e exortação. Então paternidade não é uma aliança qualquer que você faz de qualquer maneira, se é que existe aliança qualquer. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a distorção do que é paternidade produziu relacionamentos de conveniência. E o que é um relacionamento de conveniência? Quando me interessa, eu vou. Então hoje eu recebi das mais diversas mensagens falando o porquê não puderam estar presentes. Mas a agenda do Aljava, ela foi preparada desde o ano passado. Vocês têm a agenda do ano inteiro. Sabe o que vai acontecer no próximo Aljava, na conferência de pais e filhos? Eu vou passar para vocês a agenda de 2022 inteirinha. Todas as datas que nós vamos ter Aljava, a data do nosso retiro que vocês já têm, a data da conferência, porque nós temos uma aliança. E nós precisamos ter responsabilidade nas alianças que nós entramos. Nós não vamos a hora que nos convém, nós não vamos a hora que dá, nós vamos a hora que nós somos convocados, porque nós temos um pai. E se nós não aprendemos a nos mover dessa forma, nós começamos a criar estruturas que têm a mesma fragilidade do nosso comportamento. Então eu vejo pessoas reclamando de como os seus filhos espirituais, como que a igreja se comporta, mas muitas vezes isso é só o reflexo do teu comportamento. E isso também está ligado à nossa identidade, à nossa formação. E nós vamos tratar nessa manhã a respeito da identidade do homem e da mulher e como isso interfere na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida congregacional. E essa palavra nasceu de uma conversa que eu tive com a pastora Zelinda alguns meses atrás, porque ela veio me pedir para participar do departamento de adolescentes e ajudar na formação dos adolescentes. E eu falei, pastora Zelinda, nós somos mais de 100 ministros nessa casa, será que não existe um santo homem de Deus que possa fazer isso no meu lugar? Eu já estou envolvido com tanta coisa. E falei para ela brincando, ela olhou para mim sério, como toda mulher faz, falou assim, não existe outro. Daí eu fiquei assustado, como assim não existe outro? Nós podemos até ter homens de Deus, podemos até ter homens que caminham em santidade, mas que sejam capazes de transmitir hombridade a outra geração, hoje é uma realidade bastante escassa no corpo de Cristo. E quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, eu ministrei uma palavra dessa num grupo de homens da igreja há uns meses atrás. Alguns pastores ficaram chocados, falaram assim, AP, quando você falou que não tinha homem aqui, eu fiquei até assustado. Mas quando você terminou a ministração, eu entendi. Porque a gente tem visto tanta distorção na explicação do que é ser homem. Quando se cria na internet grupo de machonaria, explicando que ser homem é falar grosso, é falar palavrão, e daí a gente começa a trazer dentro da igreja um comportamento que virou uma modinha agora. Deixa eu tirar porte de arma, fazer tiro ao alvo, falar palavrão nas redes sociais, e por isso eu estou sendo homem. Não, eu quero te dizer uma coisa, quando alguém nasce, quando uma criança vem à existência, ela nasce macho ou fêmea, mas a formação de um macho a ser homem depende daquilo que uma pessoa, um homem maduro, transfere sobre esse de vida, porque uma coisa é ser macho, outra coisa é ser homem.
O que define hombridade não é o que você carrega embaixo da perna. O que define hombridade é o quanto de Cristo governa a sua vida. E isso transforma completamente suas responsabilidades, a maneira de você assumir compromisso, sua capacidade de tomada de decisão e de governo sobre a família. Um homem sabe governar uma casa, não no sentido de oprimir a sua esposa e seus filhos, mas no sentido de trazer direção. Quantas vezes na minha vida, em situações caóticas, que eu me senti perdido, eu recorri ao Senhor, e a Leila sempre se sentiu segura, não porque eu tinha resposta para tudo, mas porque ela via em mim uma dependência genuína do Senhor. As mulheres, elas não precisam de um homem que tenha sua segurança na conta bancária. As mulheres não precisam de um homem que tenha sua segurança no tom de voz para se afirmar, mas que saibam ouvir a voz de Deus e trazer direção para uma casa. Então nós vemos que quando um homem não tem uma identidade clara formada, ele acaba pendulando entre dois opostos: ou ele se torna um opressor, ou ele tenta controlar na força, manifestar externamente a fragilidade que ele tem no seu interior. Então ele quer dominar, ele quer falar grosso, ele quer impor. Ou então ele vai para um outro extremo, que ele se torna um banana, um omisso, não dá opinião, não traz decisão, não traz direção. E o que você vê é uma família que sofre o caos da ausência de um homem que não sabe se posicionar como homem. Porque quando essa identidade não é formada, ele percorre dois extremos, do opressor ao omisso. Então, essa palavra nasceu da necessidade de um semestre onde Deus está nos falando do modo edificação. Nós já falamos sobre tantas coisas, sobre o projeto, sobre motivação, sobre o fundamento correto, e hoje nós vamos começar a edificar sobre esse fundamento que é Cristo. E a edificação que nós vamos fundamentar nesse fundamento que é Cristo é a identidade do homem e da mulher de Deus. Amém? Quantos podem falar assim: apóstolo, eu recebo isso em nome de Jesus? Quantos de vocês não vão se sentir ofendidos e vão falar assim: eu quero ouvir o que o Espírito quer falar comigo? Amém? Sabe por quê? Porque a pessoa que fica muito ofendida e a pessoa que é madura, isso não cabe na mesma página, sabe? A pessoa que é muito milindre, ela não pode ser madura, porque um maduro não se ofende. Então, se nós entendemos bem a relação de pai e filhos que existe nesse lugar, vocês sabem que isso aqui não é simplesmente uma exortação, não é bater por bater, é trazer luz numa área importantíssima, primeiramente na tua casa, na tua família, e que vai refletir no teu ministério, na tua vida profissional e consequentemente na sociedade. Amém? Então, dentro dessa ministração, eu gostaria que a Leila iniciasse, né? Vou dar a honra das mulheres falarem primeiro, e ela vai trazer o aspecto da identidade da mulher, e depois eu venho e eu falo da parte do homem, e a gente finaliza e ora todos juntos. Amém? Recebam a apóstola Leila com uma salva de palmas. Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês viram que eu, como uma boa mulher, já cheguei, já desliguei o ventilador, que o vento estava me incomodando. Eu acho que todo casal passa por isso. Tem um que passa calor à noite, tem um que não passa, que quer desligar ou o ar-condicionado ou o ventilador, né? Não é? Então já cheguei, já desliguei. O que eu gosto, mas eu prefiro sem. Pedir também para acender as luzes, por favor. Não é que me incomoda demais a luz, principalmente essas duas aqui, na minha vista, me atrapalha muito. Não sei se tem como me ajudar aí, né? Mas como ele disse, eu sou a apóstola Leila, sou ministra aqui no Sonho de Deus, sou esposa do apóstolo Cristiano. Eu vi que tem algumas pessoas pela primeira vez, então, né, falar também que nós estamos juntos há 25 anos, 23 anos de casado, temos 2 filhos, que é o Caio com 18 e a Bruna com 14 anos.
E antes de entrar na palavra, eu queria falar a respeito do retiro do Congresso das Mulheres que nós vamos ter aqui, né? Eu não sei se eles vão colocar ainda, mas o tema que o Senhor nos trouxe é ainda há muito mais. Nós vamos estar tratando a respeito de potencial e de propósito, né? Há muito mais, você pode pensar tantas coisas, né? Que ainda há muito mais, mas o que o Senhor nos trouxe para esses dias, para nós trabalharmos com as mulheres, é a respeito de potencial e de propósito, né? Será que nós já alcançamos tudo que o Senhor tem para a nossa vida? Né? Será que a gente já alcançou todo o potencial que o Senhor tem para nós? Então nós vamos estar tratando a respeito disso. E a gente colocou sendo sexta, sábado e domingo, mas na verdade vai ser na sexta-feira à noite. No sábado nós vamos começar às 16 horas. E daí para as mulheres que tiverem interesse em vir, a gente pede para trazer um prato de doce ou de salgado, que nós vamos ter um tempo aqui de café, de estar conversando um pouco. E no domingo, na verdade, é o nosso culto, né? Que acredito que vocês também tenham na igreja de vocês. Mas como está nessa sequência, a gente vai tratar sobre o assunto, mas é aberto a todos. Amém? Bem, eu fui convidada, né, pelo apóstolo Cristiano, pelo Kiko, para estar falando um pouco a respeito da identidade feminina. E para a gente começar a falar da identidade feminina, a gente tem que ir lá no princípio, aonde o Senhor nos criou, aonde o Senhor nos formou, em Gênesis capítulo 2, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aqui é onde a gente vê o princípio, né? Onde o Senhor formou a mulher. E tem um versículo também em Coríntios, quando Paulo fala que o homem não foi formado da mulher, mas a mulher foi formada do homem. E ele ainda fala assim, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Aqui o Senhor já começa a desenhar algumas coisas a respeito de nós mulheres. A primeira coisa que eu gosto de dizer quando eu leio esse texto é que até o Senhor sentiu a nossa falta. Porque tudo que o Senhor criava, ele falou assim, e viu Deus que era bom. Ele criava outra coisa, ele falou assim, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fazia, ele olhava e via que era bom. A única coisa que ele viu que não era boa, era que o homem estivesse só. Então ele sentia a nossa falta, assim, não, eu preciso criar mulheres para estar neste lugar. Isso é o que eu mais gosto quando eu leio esse texto. A segunda coisa que eu vejo é que aqui ele já fala a respeito de uma característica da mulher, que é dela ser multitarefa. E você fala assim, puxa vida, mas aonde que você vê aí que a mulher é uma multitarefa? Que é uma característica que nós mulheres temos. Porque nós somos ajudadora. Então nós temos capacidade, habilidade e potencial para ajudar onde for necessário. Então você vê que uma mulher, se for necessário ela trabalhar fora, para auxiliar no sustento da sua casa, ela vai ter capacidade e potencial para isso. Se precisar de um cuidado na sua casa, ela tem potencial para isso, no cuidado com os filhos. Por quê? Porque isso é uma característica que o Senhor confiou a nós pelo nosso propósito, de sermos mulheres ajudadoras e auxiliadoras. Né? Até costumo falar assim, não brinca com uma mulher, porque a mulher ela tem capacidade de desenvolver essa habilidade, aonde ela estiver, porque é um traço de que Deus confiou a nós. Outra coisa que eu observo aqui, é que aqui também rompe toda a independência, porque nós somos criadas para sermos ajudadoras, de estarmos sempre ligados a alguém, né? Você, para ser ajudadora, eu preciso do outro, para eu cumprir aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, eu não posso ser uma pessoa independente, nem egoísta, nem focado só nas minhas questões pessoais. E a minha pergunta é, o que nós temos feito com todo esse potencial que o Senhor depositou sobre nós? Com toda essa habilidade, com toda essa capacidade que nós temos, daquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas. Porque o que eu observo é que às vezes a gente pega tudo isso que o Senhor pensou a nosso respeito, que o Senhor depositou sobre as nossas vidas, e nós queremos viver totalmente independente daquilo que o Senhor sonhou para nós.
Então é como se eu falasse para Deus assim: obrigado porque o Senhor me deu tudo isso, mas eu vou viver tudo isso distante do que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu pego todo esse potencial do Senhor e falo assim: eu não vou usar para aquilo que o Senhor me confiou, eu vou usar de uma outra maneira. Então a gente vê hoje tantas mulheres se desenvolvendo e crescendo e avançando, mas completamente distantes do que é o desenho de Deus sobre as mulheres. Elas querem viver uma vida independente com tudo isso que elas carregam. E outro ponto que eu acho importante é que a religião reduziu o que é ser uma ajudadora, ser uma auxiliadora, ser ligada a ser uma dona de casa, né? A religião, muito tempo, roubou a mulher de ministrar, de estar ensinando. Reduziu o que é ser uma mulher ajudadora a ser uma mulher que vive dentro da sua casa. A gente pegou uma verdade espiritual do que é ser uma auxiliadora, daquilo que o Senhor confiou a nós, e tentamos definir através de uma mentalidade carnal e natural. Então a gente tenta definir o que é ser uma auxiliadora. Enquanto uma mulher auxiliadora, ela auxilia na construção de uma nação. Uma mulher auxiliadora e ajudadora, ela trabalha na formação de uma cultura. É muito mais amplo do que você pegar uma mulher e ser ajudadora e falar assim: não, eu vou cuidar das coisas de casa para que o meu marido possa trabalhar. Não sei quantos de vocês, de qual foi o lugar de onde vocês vieram, mas com certeza vocês já viram a respeito disso. É a mulher que fica fechada dentro de casa, então ela não estuda, ela não trabalha, ela não se desenvolve, porque ela aprendeu a vida inteira que ela é uma ajudadora, ou seja, ela tem um papel secundário. E eu compreendo que não existe um papel principal e um coadjuvante, os dois são importantes, cada um dentro da sua movimentação e dentro daquilo que foi chamado. Amém? E o apóstolo Hélio tem falado de uma maneira bastante tempo que a próxima reforma que nós vamos experimentar vai ser a respeito do papel da mulher. O Senhor vai posicionar as mulheres dentro do lugar que o Senhor tem sobre a vida dela. Daí, por outro lado, a gente vê muitas mulheres perdidas na sua identidade. Por quê? Porque é o que a gente chama de efeito estilingue. As mulheres durante tanto tempo elas foram oprimidas, reprimidas, e de repente elas foram ganhando espaço. Sabe quando você vai puxando o estilingue e de repente você solta? Esse é o efeito estilingue. A gente viu que as mulheres durante tanto tempo foram tão oprimidas, né, reprimidas, e que agora esse estilingue soltou, e eu vejo que as mulheres estão tentando se achar aí na sua identidade ainda, buscar um ponto de precisão. E dentro desse processo da mulher buscar se achar, ela acaba confundindo a identidade com a sua função, ou com as suas emoções, ou com a sua história. Você já viu pessoas que você fala assim: ah, quem que é fulana, né? Da sua identidade, ela vai falar assim: ah, eu sou a esposa de fulano. Ah, eu sou a mãe de não sei quem. Ah, ou eu sou a que faço tal coisa. Mistura o que é a identidade com a função. Ou mistura a identidade com uma estação da sua vida, né? Ou com a sua história. Quero falar um pouco a respeito disso, porque as mulheres, elas, quando eu falei, né, ser conhecida como a mulher do pastor, a mãe de não sei o quê, tudo isso são funções que a gente executa, né, ao longo da nossa vida, mas que são variáveis, né? Eu acho interessante quando a gente, por exemplo, se refere a Raabe. Quando você fala de Raabe, como que você falaria? A gente falaria da prostituta Raabe, não é isso? A gente vê, ela ficou marcada por um tempo de algo da sua vida. Mas a gente não vê que Raabe precisou ser curada na sua identidade, porque ela gerou, por exemplo, Boaz. Uma mulher que foi remida na sua identidade, gerou um remidor. Isso mostra da identidade dela, de como ela foi curada dentro da sua história, dentro da sua identidade. A mesma mulher que era uma prostituta, que foi remida, gerou um remidor, que depois veio e remiu a Ruth. Olha que tremendo você compreender isso, mas até hoje a gente se refere a Raabe como uma prostituta Raabe. Assim como a gente observa Noemi. Noemi, uma fase da sua vida, falou assim: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque estou amargurada. O nome fala a respeito da identidade. Pessoas que querem mudar a sua identidade por uma estação da sua vida.
Eu não sei como que você está hoje, qual é a situação que você tem passado, mas isso não define a sua identidade. Isso é apenas uma estação. Né? Você não vai falar assim, é o falido, ou é deprimida, ou é aquela, ou é que passou por abuso, molestamento. Isso não é a identidade, não é aquilo que você carrega da parte de Deus. Isso é uma parte da sua história, dentro dessa estação que você está vivendo. Mas não define quem você é. E eu gosto muito de falar a respeito disso, porque é muito comum a gente incorporar isso na nossa vida. Principalmente se tratando de pastores e líderes. A esposa do pastor normalmente não tem uma identidade, ela é a esposa do pastor. Às vezes as pessoas não sabem nem o nome da esposa do pastor. Ela se tornou a esposa do pastor. E isso é tão interessante, porque até mesmo para separar ao ministério, separa o casal dentro de um mesmo chamado ali, dentro de uma graça ministerial. Você já viu que um homem é pastor, eles consagram junto a sua esposa como pastora? Mas às vezes ela não é uma pastora. Às vezes ela é uma profeta, às vezes ela é uma evangelista, às vezes ela é uma mestre, às vezes ela não tem nem chamado para estar no ministério. Só que daí você tira essa identidade e você fala, não, como eu vou consagrar o homem, eu preciso consagrar o homem e a mulher. Você acaba anulando uma identidade daquilo que Deus te chamou para ser. São situações que se misturam. Então, qual é a nossa identidade? A identidade da mulher é aquilo que as faz únicas. Assim como nós temos a nossa identidade pessoal. Quando a gente fala da identidade da mulher, existem características que são únicas às mulheres. Assim como na nossa vida. E nós todos somos portadores de Cristo. Nós que estamos, enxertados nessa raiz, todos nós que estamos em Cristo, esse é o nosso centro, essa é a nossa essência, é o núcleo da nossa identidade, de quem nós somos. Nós carregamos, nós somos portadores de Cristo. E tudo demais que diz respeito à nossa vida tem que fluir a partir daí, inclusive a nossa identidade. Coloquei aqui, identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. E aquilo que nos torna únicos. Eu coloquei aqui, essa é a identidade que se manifesta na nossa vida. Dentro das minhas características, que são únicas por aquilo que o Senhor confiou a mim, do que o Senhor depositou na minha vida, assim como se manifesta através daquilo que eu faço, de acordo com a minha função. Ou seja, a minha identidade é ser portador de Cristo, que se manifesta através daquilo que eu tenho de único, que o Senhor depositou sobre a minha vida, e através daquilo que eu executo e faço. E eu acho muito legal quando a gente fala de você entender que cada um tem características únicas, porque isso é um dos privilégios que a gente tem de estar num corpo, a nossa diferença, de sermos diferentes. E eu gosto, para exemplificar isso, quando eu vejo, por exemplo, o livro de Juízes, quando fala a respeito de Débora. Você vê numa mesma história, no mesmo contexto, duas mulheres posicionadas de maneira diferente. Você vê Débora e você vê Jael. E eu gosto demais disso, porque você vê Débora era uma juíza, ela era uma profetisa, ela era a esposa de Lapidote e ela saiu à guerra profetizando. Mas você vê nesse mesmo contexto Jael, que era uma mulher que estava dentro da sua tenda, mas que teve um papel importantíssimo dentro daquele contexto. Aqui me mostra características de duas mulheres. Eu imagino Débora como uma mulher forte, uma mulher firme na sua palavra, naquilo que ela falava, nas suas posições, nas suas convicções, da maneira como ela se portava. Agora eu já vejo Jael como uma mulher mais doce, embora ela tenha cravado a estaca, na cabeça de Cícera, mas eu vejo ela uma mulher acolhedora. Ela soube identificar ali onde ela estava, assim, olha, entre, venha, descanse um pouco, vou te pegar uma coberta, você está com sede? Olha, eu vou preparar um leite quente para você. Só que o que eu gosto disso? Que eram duas mulheres diferentes, em posições diferentes, mas que elas estavam conscientes da guerra onde elas estavam. O que a gente vê é que são mulheres que estão às vezes alienadas por não estarem na mesma função e no mesmo papel.
Isso não quer dizer que é mais importante a que trabalha fora ou que é menos importante a que fica dentro de casa. Não existe isso. São papéis e funções diferentes e todos são importantes. Nós precisamos compreender isso. Às vezes a gente vê mulheres que elas não sabem. Eu imagino que se Jael não soubesse o contexto que eles estavam de guerra, era capaz de ver Cícera e não ter noção de quem é e falar, não, entre aqui, venha, fique. Mas ela foi intencional na sua movimentação dentro do lugar onde ela estava. E a gente precisa estar consciente dessas coisas. Eu não estou lendo o texto, gente, porque eu tenho horário para terminar, né? E o que está aqui só para a gente ir ganhando o tempo. A gente vê, por exemplo, dentro da construção de um muro, a gente vê as filhas de Salum participando da reconstrução do muro, lá quando a gente lê o livro de Neemias. E o porquê que eu estou falando, né, da gente compreender o lugar onde nós estamos. Quando você vê, por exemplo, em Josué ele dá uma ordem coletiva quando ele vai tomar, por exemplo, a cidade de Jericó. Ele dá uma ordem no todo. Ele fala assim, olha, nós vamos rodear, depois nós vamos gritar. Mas daí ele fala assim, mas quando o muro cair, cada um ataque aonde estiver. Existe uma realidade coletiva de corpo, mas existe também um papel e uma função que é pessoal e particular. Existe um todo numa guerra que nós, falando no sentido de guerra, mas para você entender, existe um contexto que nós todos vivemos como igreja. Mas existe uma parte dentro desse todo que cabe a mim e cabe a você. Agora, se você não é uma pessoa antenada, né, no sentido de estar ciente daquilo que está acontecendo, a hora que o muro cai, como aconteceu em Josué, você se sente perdido, fala assim, nossa, e agora, o que eu faço? Não, nós somos mulheres com funções diferentes, características diferentes, porém todas nós precisamos estar cientes do que tem se passado. Nós não podemos estar em casa alienadas como uma justificativa, mas é que eu só fico em casa. Não, você não só fica em casa. Não é só ficar em casa. Você pode estar na sua casa sem estar ociosa. Você pode estar na sua casa, mas você pode estar estudando, lendo, se aprimorando. Porque um dia a estação pode mudar. Eu passei por uma situação na minha vida que, quando o Caio nasceu, eu sou formada em fisioterapia. E quando o Caio nasceu, logo depois que ele nasceu, eu estava no 5º ano da faculdade, daí eu me formei. E eu um dia sentei comigo e falei assim, amor, eu sinto que é tempo de eu ficar em casa. E o Caio está com 18 anos de idade. E nesses 18 anos de idade, realmente eu fiquei na minha casa. Mas o fato de eu estar na minha casa não me fez uma mulher ociosa. Porque um dia eu sabia que essa estação ia mudar. E eu já estava ali pensando, me aprimorando. O tempo todo que eu estava em casa, ele estava na escola, eu estava ali estudando. Ele estava na escola, eu estava servindo na igreja, estudando, fazendo outras coisas. Porque um dia essa estação mudou e eu não fui pega de surpresa, despreparada. Eu sabia o que eu estava construindo na minha casa. Eu sei a importância que tem de impartir sobre a vida dos meus filhos uma cultura, um pensamento. Mas isso é uma estação e que vai virar a minha movimentação. Então eu entendo, estou em casa, mas terminei uma pós-graduação agora. Estou sempre envolvida nas questões da igreja. Só que às vezes a gente acha assim, estou em casa, não tem importância o que eu faço. Eu estou cuidando só dos meus filhos. Não, é um tempo, é uma estação que tem importância dentro do que está sendo construído. Ser auxiliadora diz muito mais do que somente as nossas questões pessoais. Então quer dizer que já que a nossa identidade aqui é que nós somos portadores de Cristo, é a vida de Cristo que flui em nós, então quer dizer que todos nós somos iguais? Então quer dizer que eu sou igual aos homens? Se eu for falar espiritualmente, sim. Se eu for falar diante dos nossos direitos legais, sim. Mas a nossa movimentação não é igual. Deus é um Deus que se movimenta através de ordem. Deus, ele tem princípios. Senão vira tudo uma bagunça. Se você não tiver uma ordem estabelecida, as coisas vão virar bagunça. Por isso que o Senhor estabelece movimentação a cada um. E todos nós habitamos num reino sacerdotal, né? Todos nós somos chamados a ser reis e sacerdotes. E uma vez eu passei por uma experiência que eu achei muito interessante. A gente tinha um trabalho com as mulheres aqui,
quem é da nossa casa um pouco mais de tempo vai lembrar, que a gente falava das mulheres como rainhas, né? É muito comum a gente ver isso, né? Porque o homem é rei, então a mulher é rainha. Só que no reino não funciona dessa maneira. Por quê? Porque rei e rainha não são iguais, né? No que diz respeito ao espírito. A rainha, ela só governa quando não há um rei. E eu aprendi isso. Eu trabalhava com as mulheres, né? Bia Queen, nós fizemos um retiro, a gente tinha camiseta. Porque quando você coloca isso, né, de uma maneira espiritual falando, você limita uma autoridade. Isso eu aprendi com o Pablo Portela quando ele veio. Eu lembro que quando ele falava aquilo, parecia que era um soco no meu estômago. Como se tudo que eu estivesse fazendo estava errado. Mas era apenas um ajuste, né? Então, espiritualmente, todos nós, inclusive as mulheres, nós podemos dizer que nós somos reis e sacerdotes, né? Todos nós somos sacerdotes. A gente ouve muito assim, ele é o sacerdote da minha casa. Mas todos nós somos reis e sacerdotes. Agora, o que muda é que há um cabeça. Daí é diferente. Daí a coisa muda. Daí fala de movimentação. Aí fala de posicionamento. E existe uma ordem para que as coisas funcionem de acordo com a palavra. Escuta isso que eu vou falar. Existe uma ordem para que as coisas aconteçam de acordo com a palavra. Para que a realidade invisível do que é a união de Cristo com a igreja se torne visível. Existe um desenho para que aquilo que é uma realidade invisível se torne visível. Nós podemos manifestar através de um casamento, que é algo visível, a realidade de algo invisível, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é muito mais profundo e amplo do que você falar assim, não, eu não quero me sujeitar ao meu marido. Não, eu não quero ser dependente. Não, eu não penso dessa maneira. Não, nós precisamos entender que nós carregamos uma realidade espiritual, que nós temos uma responsabilidade de manifestar o que é o relacionamento de Cristo com a igreja. A minha movimentação diz respeito a uma igreja. Nós precisamos compreender isso. Todos nós somos reis e sacerdotes, mas na minha movimentação há um cabeça. Eu não estou isolada, independente, e eu preciso compreender que eu tenho uma representatividade. Eu preciso traduzir uma realidade invisível. Em Efésios 5, né, a gente usa muito isso em congresso de casais, né? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Marido, ame as vossas esposas. Mas ele fala a respeito de tudo isso, e ele termina falando algo muito profundo. Ele fala assim, grande é este mistério, porém eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele usou o casamento como um símbolo para representar algo muito mais profundo do que a realidade de Cristo com a igreja. E às vezes a gente pega isso isolado, né? Esses dias a gente tem um trabalho aqui que chama Flores e Frutos, para mulheres divorciadas e viúvas. Tem alguns textos na Bíblia que elas têm, posso dizer, uma barreira. Um texto é esse. O outro é aquele quando fala da mulher sábia que edifica a sua casa, né? E a mulher, às vezes, quando ela passa por divórcio, ela se sente uma mulher assim, fracassei. Sou uma mulher tola. Só que o que a gente tem ministrado é que por mais sábia que você seja, você não pode contar com o caráter de um terceiro, que muitas vezes é o marido, né? Às vezes a mulher, ela pode ser uma mulher sábia, ou uma mulher que se edifica a sua casa, mas tem um marido que tem um traço de caráter ali meio duvidoso, né? Isso não quer dizer que elas não sejam sábias. A gente não pode generalizar. Assim como nós também, quando falamos aqui a respeito de Efésios 5, nós precisamos entender que é um símbolo. E as mulheres, por mais que se divorciem ou se tornem viúvas, perderam um símbolo, mas não perderam a realidade do que é ser casada com Cristo. Existe uma realidade superior. Agora nós temos uma responsabilidade de manifestar de maneira visível essa realidade invisível. E nós manifestamos a realidade da igreja quando nós somos mulheres que sabem amar, quando somos mulheres que sabem o que é a honra, quando nós somos disponíveis, quando nós estamos adornadas, quando nós manifestamos pureza, quando nós acolhemos, quando nós temos palavra de sabedoria. Tudo isso nós manifestamos a realidade de uma igreja. E então, se a gente for parar para pensar, que tipo de igreja que nós temos manifestado? O que nós mulheres, através da nossa movimentação, do nosso posicionamento, temos manifestado?
Por que as pessoas hoje têm dificuldade em compreender o que é sacrifício de Cristo na cruz? O que é esse relacionamento? Porque nós temos famílias totalmente disfuncionais. Hoje é difícil você procurar uma família que tenha a sua movimentação de acordo com o desenho do Senhor. Eu falei para vocês, eu tenho uma filha adolescente, está na escola. E você começa, né, a ver a realidade. A maioria dos colegas da sala de aula são frutos de casa, os pais estão divorciados. Isso não precisa ser na escola da minha filha. Pega na escola onde seus filhos estão. Qual é a realidade dos seus amigos? Hoje as pessoas têm dificuldade de compreender o que é essa revelação, porque não tem mais uma figura visível do que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Será que nós não temos manifestado uma igreja manipuladora através da nossa movimentação? Será que nós não temos manifestado uma igreja egocêntrica, né? Assim como Vasti, né? Ligada às suas questões pessoais, dedica tanto tempo àquilo que é seu, só tudo diz respeito a ela. Se eu estava numa conversa com meu pai, ele falou assim: eu tenho uma conversa com Deus, porque esse negócio de criar um umbigo foi um negócio difícil. Como é difícil a pessoa se libertar do seu umbigo, de achar que tudo gira ao seu redor. Será que a gente não tem manifestado uma igreja maldizente? Em todo instante, nós estamos comunicando uma verdade. E qual é a verdade que nós temos comunicado? Se você tem dito que a igreja é uma igreja que está corrompida, né, que é uma igreja que está perdida, você pode manifestar uma outra realidade. Ao invés da gente só falar assim, a igreja se corrompeu, a igreja está perdida. Não, você pode, através da sua movimentação, manifestar algo diferente. Você pode comunicar uma realidade diferente do que às vezes as pessoas estão dizendo, uma igreja dividida. E dentro dessa realidade, dessa figura do casamento, que diz respeito a Cristo, a igreja a gente pode trazer para uma medida ainda menor, né? Porque a Bíblia nos traz parâmetros para que a gente possa analisar o nosso comportamento, né? Então, por exemplo, usou a figura do casamento para falar a respeito da nossa movimentação. E a Bíblia, ela fala o quê? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao... Amém? Vocês sabem? Como ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Você quer ter um parâmetro de como anda a sua vida com Deus? Dá uma olhada como está a vida com seu marido. É um bom termômetro para você saber como andam as coisas. Porque não adianta a gente falar que a gente... A Bíblia diz, né? Não adianta você falar que você ama ao Senhor e se você não ama o irmão que está do seu lado. Não adianta você falar que você se sujeita ao Senhor se você não se sujeita ao seu marido que o Senhor colocou como cabeça da sua vida. Não adianta você achar que se o seu marido te pede algo, você fala assim, eu não vou fazer porque eu não concordo. Eu não vou fazer porque eu estou de birra. Eu não vou fazer porque eu sou insubmissa. Não pense que você vai fazer algo quando o Senhor te pedir. Isso vai demonstrar, você vai ter a mesma reação. Só que às vezes a gente fala assim, não, mas ao Senhor é diferente. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz coisas dizendo que o Senhor nos disse, mas que na verdade eram desejos que a gente queria. Às vezes tem pessoas que a gente vai aconselhar e fala assim, o Senhor falou comigo. Eu falo assim, então, eu já não tenho mais nem nada o que falar. Porque se você está falando que o Senhor falou com você, não sou eu que vou falar ao contrário. Mas na verdade você está vendo que ali está sendo uma decisão baseada nas suas questões pessoais, nas suas vontades. Isso é muito comum da gente ver. E mesmo quando o Senhor fala conosco, existe uma maneira, existe um protocolo para se colocar em prática. Não é assim, aqui a gente tem escola de profetas, né? Daí as pessoas chegam na profeta Camila, que é a líder da escola de profetas, assim, o Senhor falou comigo. Mas eles sujeitam a ela para que ela possa julgar aquilo que eles estão falando. E às vezes é necessário falar assim, não, isso é fruto da sua emoção. Não, isso sim. Porque o Senhor, Ele não fere os seus princípios. O Senhor não fere a movimentação que Ele mesmo estabeleceu. Tem pessoa que fala assim, não, o Senhor falou comigo, na hora já... Mas calma, existe um tempo, existe um modo, existe uma maneira correta de se colocar as coisas em prática.
O Senhor não fere os seus princípios e as suas ordens. Porém, eu sei que eu devo estar falando aqui, deve ter mulher arrepiada, falando assim, nossa, por favor, não fale isso. Porque às vezes você não sabe qual é a situação que eu enfrento dentro do meu casamento. É muito perigoso a gente ministrar a respeito disso num lugar com tantas pessoas, né? Que a gente não conhece a realidade de todo mundo. Porque muitos maridos usam essas questões para serem maridos opressores, para serem maridos que exigem coisas que não são corretas de acordo com a palavra. E na verdade, você sabe que a gente tem essa questão da sujeição, mas você sabe que todos nós devemos ser sujeitos a alguém. O fato da mulher ser sujeita ao marido, não quer dizer que o marido ou o homem não seja sujeito a ninguém. Porque a Bíblia fala o quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Não é a mulher que se sujeita e o homem é todo feliz e livre, vamos dizer assim. Não, todos nós nos sujeitamos a alguém. Seja uma paternidade, né? Todos nós estamos sujeitos a essa sujeição. A nossa dificuldade não é em se sujeitar. Vocês querem saber qual que é a nossa dificuldade? É a quem se sujeitar. A dificuldade não é a mulher se sujeitar ao marido. A dificuldade é você se sujeitar a um marido opressor. A dificuldade é sujeitar a um marido incoerente. A um marido que não carrega a verdade de Cristo. A dificuldade não é a sujeição, é a quem. Vocês já viram, né? Vocês são pastores, vocês já devem ter ouvido pessoas assim, não, eu aprendi da minha mãe, ouvi a vida inteira, filha, cresça, seja independente, para você nunca na vida depender de homem. Acho que todos nós já ouvimos alguém falar isso. Por quê? Porque normalmente elas transferem a sua história. Normalmente são mulheres que foram feridas nos seus relacionamentos. Muitas vezes são mulheres que dedicaram a sua vida ao seu casamento e de repente o marido traiu, foi embora com outra mulher. Eram mulheres oprimidas que não tiveram oportunidade de estudar, de se desenvolver numa profissão. Então o que ela fala para que a filha não passe a mesma situação que ela? Ela fala assim, filha, seja independente, não dependa de ninguém. A dificuldade não é a sujeição, mas é a quem você se sujeita. É a quem você está se sujeitando. O Senhor jamais nos pediria coisas que ferissem a nossa santidade. Por isso nós podemos nos sujeitar. O Senhor jamais nos pediria algo que ferisse a nossa pureza. Jamais pediria alguma coisa que ferisse o nosso caráter e a nossa integridade física e moral. Uma mulher que tem um marido que preze pela sua santidade, que preze pela sua pureza, ela tem prazer em se sujeitar. Um marido que se entrega como Cristo se entregou pela igreja, a mulher tem prazer em se sujeitar, em ser cuidada. Agora, pedir para que a mulher se sujeite a questões que ferem a sua integridade, daí está errado. E na verdade a gente nem deveria estar falando isso aqui para pastores, né? Porque deveríamos ser todos alinhados com o desenho do Senhor. Mas o que a gente vê não é essa realidade. Você sabe que uma vez a gente atendeu um pastor, não sei se você vai lembrar, amor, e que ele chorou muito uma vez quando ele falou que a filha dele queria um sorvete e ele não tinha dinheiro para dar esse sorvete. Você lembra disso, amor? E ele chorou. Só que na verdade ele não estava chorando porque ele não teve condições de dar o sorvete. A questão dele não era a filha dele, a questão era ele. Como ele estava sentindo ferido no seu orgulho. A questão dele não era porque a filha dele passava por algumas situações, porque ele tinha problema com bebida. Ele era um pastor, mas que dentro da sua casa bebia, tinha um vício. A questão dele não era a filha, porque ele se envolvia com outras mulheres. A questão não era a filha, porque ele tinha um relacionamento agressivo com a sua esposa. Se tudo isso, se aquele choro todo fosse por conta da filha dele, ele consertaria todas essas outras coisas. Mas quando ele não pôde dar o dinheiro para a filha dele comprar algo, porque isso feriu o brio dele.
E às vezes a gente vê isso acontecendo. Maridos que se sentem feridos no seu brio, no seu orgulho, mas não pela maneira como tem manifestado a Cristo na sua casa. Então é tempo da gente parar, analisar dentro desse modo de edificação, como nós temos manifestado uma realidade superior. Como que nós temos traduzido no visível uma realidade invisível e tão profunda que é o relacionamento de Cristo com a igreja. E para terminar, né, um versículo, 1 Pedro 3,7. Isso é tão sério, a maneira como o trato da mulher, né, como o homem trata a mulher é tão sério, que diz assim: do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Era isso, queria chamar o apóstolo Cristiano.